pastor da Igreja Presbiteriana no Serrano, bairro Serrano, em Belo Horizonte. Meu amigo dos tempos de seminário, e tem trazido a palavra do Senhor ontem à noite, por ocasião do nosso congresso. Hoje pela manhã trouxe o testemunho do que Deus operou na sua vida. E para nós é uma satisfação enorme, uma alegria enorme estar recebendo o irmão aqui conosco. E nós vamos orar e passar a palavra para ele, que vai trazer a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos e te louvamos. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor use o teu servo com poder e com graça. E, ó Deus, os nossos corações estão abertos diante de ti. Faz como te aprouver, Senhor Deus. Usa, ó Deus, o teu servo para aquilo que está no teu coração, ó Deus. E que as nossas vidas sejam trabalhadas. Ó Deus, como barro diante do oleiro, nós queremos estar realmente dispostos, ó Deus, para aquilo que o Senhor quiser fazer conosco. Fala, ministra, cura, salva, liberta, reaviva. Faz, ó Deus, aquilo que está no teu querer. E assim nós já te agradecemos. Abençoamos a vida do teu servo. Oramos pela sua casa, seus familiares. Oramos pela sua igreja lá em Belo Horizonte, que o cedeu também com carinho. Deus, que o Senhor abençoe aquele povo em nome de Jesus. E, ó Deus, que nessa hora o teu nome seja exaltado. E que a nós, ó Deus, nós te adoremos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, senhores. Boa noite, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quem esteve aqui de manhã cedo, levante a mão. Amém, glória a Deus. Deixa eu explicar para você sobre o Cícero, tá bom? Cícero mora em Contagem, em Belo Horizonte. E ele é comerciante, tem uma loja. Vende roupa, essas coisas assim. E é um exímio evangelista. Não foi chamado para o pastorado como eu, né? E ele mora lá em Belo Horizonte. Nós nos encontramos uma vez por mês. Ou ele vai na minha casa, eu vou na casa dele. E nós nos tornamos nessa caminhada de 96 dias mais do que irmãos, mais do que amigos, né? E ele está lá em Belo Horizonte. Uma bênção, um homem de Deus, crente no Senhor Jesus, como eu também. Tá bom? Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. E alguém hoje falou assim: pastor, o senhor deve continuar, pastor. Tem coisas aí que... Mas vamos caminhar aqui, querido, pela palavra do Senhor. O tema dessa noite, caminho para a cura divina. Quais são as etapas nesse caminho para a cura divina? Quais são essas etapas? Eu quero ler aqui com você o Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 33. Aliás, 34. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 a 34. Caminho para a cura divina. E eu queria que você me ajudasse a ler. Eu vou ler o primeiro, os irmãos o segundo, e assim por diante. Grande multidão seguia, comprimindo. E muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Jesus, reconhecendo que imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz
e fica livre do teu mal. Senhor Jesus, absoluto Senhor dessa igreja, Senhor dessa palavra, conduze-nos através do teu Espírito Santo nessa noite. O Senhor sabe da necessidade de cada um dos que aqui estão. O Senhor sabe a área que cada um precisa ser tocado nessa noite. Por isso eu me coloco à tua disposição, Senhor, para que o Senhor venha me usar como um canal para a edificação do teu povo nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. É um texto bastante conhecido de todos nós. Uma mulher que vinha sofrendo de uma hemorragia já há 12 anos. Essa mulher ela é persistente, ela é guerreira. Ela vai em vários consultórios médicos e a cada diagnóstico era voltar para casa triste porque não havia jeito, essa hemorragia, essa coisa não se estancava. E ela vai gastando tudo que tem ao ponto de não ter mais absolutamente nada. Mas um dia ela ouve falar da fama de Jesus, propõe no coração ir ao encontro de Jesus, e ela toca nas vestes de Jesus, sente no corpo está curada, há uma cura instantânea, ela foi curada mesmo. Fica tremendo, porque uma mulher com fluxo de hemorragia não podia tocar, não podia nem mesmo estar no meio do povo, de um modo geral. E se tocasse com um sacerdote, pior, porque ele tinha que ir fora da cidade, ficar 7 dias se purificando. Essa mulher tem esse estigma de ser uma mulher impura, uma mulher não desejada, uma pessoa não querida, ao ponto que ela está sozinha, abandonada pela própria família. E ela, então, ela fica tremendo, sabe por quê? Porque ela espera ouvir, quem sabe, uma palavra de Jesus áspera, um tome vergonha na cara. Quem mandou você me tocar? Me respeite. Ela está trêmula, cônscia do que nela se operara. Mas Jesus diz, quem me tocou? E ela não resiste, vem por trás dele e diz, eu que toquei você. Foi eu que toquei o Senhor. E Jesus volta para ela e fala assim, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Caminho para a cura divina, querido, tem alguns estágios. E que eu queria ministrar isso no seu coração nessa noite. Talvez você não entrou aqui, talvez precisando de uma cura, mas talvez você precise de uma libertação. Você precisa de alguma maneira encontrar o caminho para a sua vida em nome de Jesus. Então, para isso, essa mulher tem uma receita para esse caminho. Você quer trilhar em nome de Jesus o caminho da cura divina? Amém? Então, olha aqui para mim. 5 coisas você precisa nesse caminho para a cura divina. Primeira, expectativa. Expectativa. Expectativa, pastor? Expectativa. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, expectativa, meu irmão. Expectativa. Coloca isso no seu coração, expectativa. Eu não posso buscar a face do Senhor, eu não posso me aproximar do Senhor sem agasalhar no meu coração uma expectativa de ser respondido, de ser atendido em nome de Jesus. Aliás, se você ler Hebreus vai dizer que a única condição que Deus espera de você e de mim, sabe qual é? Que você venha crer. Aquele que se aproxima de mim deve o quê? Crer. Deve crer. E também um texto diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. E essa mulher, então, ela tem expectativa. Como, pastor? Ela ouve, pastor Jefferson, de alguém. Não sei se pela janela da sua casa, alguém passou no rio e comentou que Jesus estava lá. Jesus podia curar, Jesus podia fazer qualquer coisa. De alguma maneira, essa notícia chega no coração dela, entra para dentro do coração dela, e qual é a expectativa dela? Ela diz, se eu pelo menos tocar na orla da sua veste, eu vou ficar curada. O milagre começa nesse caminho. Para trilhar o caminho da cura divina, você precisa gerar dentro do seu coração expectativa. Às vezes a gente vem para a igreja sem expectativa nenhuma. Às vezes a gente faz algumas coisas para o Senhor, na direção do Senhor, sem expectativa nenhuma. A gente não espera. E principalmente nessa geração. Essa é uma geração onde a incredulidade está batendo o arraial do povo de Deus. A incredulidade muitas das vezes está chegando dentro da igreja.
E por isso que a gente não vê certas coisas da parte do Senhor Deus acontecendo. E que quando a gente ouve alguém dizendo que aconteceu, a gente diz, não, peraí. Agora, só que Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 41, está escrito assim, ó. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo obra nos vossos dias, que quando alguém contar, não crereis. Eu não sei se você faz parte, mas eu faço parte dos que creem. Eu não escandalizo, sabe por quê? Porque eu estou na presença de um Deus que pode todas as coisas. Muitas vezes nós queremos enquadrar Deus sobre essas 4 paredes aqui da igreja. Mas Deus está para além disso, meu irmão. Deus está fazendo coisas fora do sério. Deus está vivo. Deus não mudou na história. Deus continua a operar, Deus continua agindo. Só que muitas das vezes nós perdemos essa expectativa. Já não geramos fé, já não confiamos, já não acreditamos o suficiente. E quando não tem expectativa, queridos irmãos, às vezes pela bondade e pela misericórdia do Senhor, Ele nos surpreende. Ele faz alguma coisa da gente ficar assim, chocado. Você quer ver o negócio? Eu estava pregando lá no Vale de Jequitinhonha, num lugar chamado Taiubi, perto de Novo Cruzeiro. Preguei lá sexta, sábado e domingo na igreja. No final do culto, uma mulher chega para mim e diz, ela vem discutindo com o marido. E eu pensei comigo, o que é que eu falei de besteira, hein? Porque nordestino, a gente tem uns linguagens assim, querido, que às vezes choca aqui culturalmente. Eu já aprendi muita coisa com a minha esposa, né? Por exemplo, quando a minha pernambucana aí se manifesta, pastor Jefferson, minha esposa tem um trato comigo, ela senta na frente. Quando a minha pernambucana se manifesta, ela fica assim, Mayday, Mayday, Mayday. Aí eu, opa, volta aqui. E aí vem um casal discutindo, o marido já chega para mim e fala assim, pastor, já falei com ela que não pode, que não vai dar, que é impossível. Eu falei, mas calma, gente, o que é? Ô pastor, o senhor me perdoa? Eu falei, o que é, minha irmã? Eu quero primeiro perguntar, o senhor me perdoa? Me perdoa, não sei do que é, está perdoada. Eu falei, sabe por quê, pastor? O senhor pregou aqui, foi uma bênção, sexta, sábado, domingo. O senhor precisa voltar para Belo Horizonte. Eu falei, preciso, graças a Deus. Minha mulher está me esperando lá, minha filha está me esperando lá, minha igreja está me esperando. Pois é, pastor, mas eu tenho uma propriedade aqui perto. E eu tenho lá uns 15 funcionários nessa fazenda minha. Eles trabalham comigo lá, os moradores moram lá e tudo, pessoas pobres. E o senhor falou um negócio na escola dominical, pastor, e eu quero que alguma coisa de Deus aconteça lá na minha fazenda. Com os meus empregados. Deus salvar eles. Eu falei assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Até agora não estou entendendo nada. Ela falou assim, eu queria que o senhor ficasse segunda-feira e que o senhor fosse lá na minha fazenda. Mas meu marido falou, é impossível ele ficar, ele não vai ficar, não adianta insistir, pastor é assim mesmo, prega e vai embora. Aí lá por trás de mim eu vi o Espírito falar assim, fica. Aí eu falei, calma, minha irmã, eu fico. Hã? Eu fico. E lá fomos nós para aquele culto. 4 horas da tarde, eu falei, pastor, convidei os meus funcionários, vão vir. E aí eu mandei os meus funcionários convidar outras pessoas aqui da região. Então nós estamos esperando aí, pastor, a faixa de 20 pessoas, mais ou menos, umas 30 pessoas. Vai começar 4 horas. Quando começou 4 horas, o pessoal começou a chegar e foi chegando. E ela falou assim, pastor, nós preparamos um canjicão aí. E quando terminar a pregação, o senhor fala que vai ter um canjicão, o pessoal esperar, vai ter um canjicão. E tal. E quando o meu irmão começou a cantar, está cantando, está chegando mais gente, eu contei 80 pessoas. 80 pessoas. Tudo sentado para o chão afora. Quando passa a palavra para mim, eu estou lendo o texto, a irmã chega no meu ouvido e fala assim, pastor, aquele negócio do canjicão, o senhor esquece, não vai ter mais o canjicão, porque é um caldeirão, pastor, foi feito por umas 20 pessoas. Nós contamos 80 aí, ó. E esse povo come muito, pastor. Então, esqueça. Aí eu esqueci mesmo. Fui pregando. Quando terminou a pregação, o povo estava abençoado, maravilhado. O povo, quanto mais abençoado, mais que come. E eu cheguei e falei assim, querido, você foi alimentado espiritual, o povo, amém. Foi agora, você não vai embora. A irmã preparou um canjicão aqui. Quando eu olhei para ela na porta, preparou um canjicão e vai ser bênção, faz aqui a fila. Escuta, querido.
Não sei, aqui não faz a estratégia que lá em Belo Horizonte faz. Em Belo Horizonte eles estão, nas festas dos crentes, eles estão levando copinho de Santa Ceia para botar o refrigerante, para render. Mas lá, querido, eu nunca vi umas tigelas tão grandes daquelas para botar o canjicão. Botaram o caldeirão em cima da mesa e de fato eu olhei, querido, e falei assim, meu Deus, o que eu fiz? Ah, minha língua. Fiquei com vontade de ir lá pedir perdão para a irmã. O povo fez a fila, querido. E começou a tirar dentro daquele canjicão, do caldeirão o canjicão, servindo. O povo já voltava comendo para a fila. E foi, e quando já havia aquela bagaceira de copo chão afora, a irmã sai de lá dentro da cozinha, chega perto do caldeirão e começa a chorar. E já não tinha mais ninguém. Os que estavam na fila era de guloso, já tinha comido umas 4 vezes já. Mas quando ela chega lá, que ela olha o caldeirão, querida, ela começa a chorar. E vai chorando, eu chego perto dela, me perdoe, minha irmã. Me perdoe. Perdoar de quê, pastor? Olha aí, pastor. Irmãos, para a glória de Deus, quando eu olhei o caldeirão, estava pela metade. Expectativa, querido. Expectativa é uma força que nos põe para frente. Expectativa gerada pelo Espírito Santo no nosso coração é aquela palavra que diz, tem jeito sim. Deus pode, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Deus vai mudar isso, Deus vai tocar isso. Essa mulher propõe no coração, se eu pelo menos tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar curada. Está gerada no coração essa expectativa, está agasalhada. Ela está cheia desse negócio. Por isso, querido, pelo caminho da cura divina, você precisa primeiro ter expectativa. Orar sem expectativa, meu irmão. Vir para o culto sem expectativa. Ler a Bíblia sem expectativa, fazer as coisas por fazer, mecanicamente. Você precisa gerar no seu coração expectativa, porque, escuta, nesses dias Deus quer surpreender você. Deus quer surpreender você, querido. Deus quer responder, Deus quer atender a sua oração. Mas você precisa gerar no seu coração. Gera expectativa sobre sua vitória. Eu vou vencer isso em nome de Jesus. Deus vai mudar isso em nome de Jesus. Exponha para fora isso, querido. Entre na presença do Senhor. Então, primeira coisa para o caminho da cura divina, qual é? Expectativa. Você tem expectativa nessa noite? Amém? Tem expectativa mesmo? Ou vai ser mais um culto? Não pode ser mais um culto. Tem que ser o culto. É aquele indizível e único. Não sei o que vai acontecer segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, domingo da semana que vem. Eu quero saber o que vai acontecer hoje, aqui e agora, em nome de Jesus. Deus está chamando você para agora. É hoje que você tem que gerar no seu coração essa vitória, esse caminho para a glória do Senhor. Então a mulher gera no coração essa expectativa, se eu pelo menos tocar, ninguém me segura. Ninguém vai me segurar. Ninguém vai me segurar. Expectativa. Segunda coisa que você precisa trilhar para o caminho da cura divina. No caminho da cura divina você precisa ter expectativa. Amém? Diga, expectativa. Mas também, querido, você precisa ter iniciativa. Você precisa ter iniciativa. Você precisa ter iniciativa. Já pensou se essa mulher fica esperando? Já pensou, pastor Jefferson, se ela fica lamentando, murmurando? Ó céu, ó vida, ninguém me ama. Você já pensou se ela ficasse esperando que Jesus fosse lá, ou que alguém fosse lá? Iniciativa, querido. É ela e ela. É ela que toma a iniciativa de ir atrás de Jesus. É ela. E muitas das vezes, querido, nós ficamos igual aquele tanque. Aquele paralítico no tanque de Betesda, né? Olha para você ver como é que é o negócio. Quando você não tem expectativa, é uma coisa. Mas quando você não tem iniciativa, é pior ainda. Jesus passa por ali,
havia 5 pavilhões, não é verdade? De categorias, né? Categoria 1, 2, 3, 4 e 5. Os mais ou menos, mais perto do tanque. Mas Jesus, quando está atravessando o último pavilhão, é daqueles assim lascados, viu, Jefferson? É daqueles que não tem mais jeito mesmo, que estão assim, arrebentados. Aí Jesus passa assim e vê um cara deitado na esteira, não foi? E Jesus diz assim: ei, tu quer ser curado? Sim ou não, né? Mas ele vai dar o testemunho dele. O testemunho. Jesus não mandou ele dar testemunho em coisa nenhuma, só perguntou: tu quer ser curado? Ele falou assim: o senhor, eu estou aqui já há quanto tempo que ele está lá esperando? E qual é a causa da espera dele? Ele está esperando anjos, ele está esperando um anjo, mas ele também está esperando que alguém me pegue e me ponha no poço. Mas sempre quando pensa em ir, um crente de Juiz de Fora da primeira igreja pula na frente. Ou não? Você é esperto, não é não? Amém? Hã? É ou não é verdade? Pula um danadinho lá de Juiz de Fora na frente, te bunga lá dentro e sai curado, sai renovado, sai maravilhado. Olha para você ver. O cara não tem iniciativa, não. O cara quer mudar alguma coisa na vida, mas não tem iniciativa. Não tem iniciativa de começar uma vida de oração. Não tem iniciativa para certas coisas. No caminho da cura divina, querido, você precisa ter expectativa, mas você tem que ter iniciativa. Comece em você e só em você. E um cântico antigo dizia assim: a começar em mim. Começar em mim. A começar da minha iniciativa. Coisas de Deus vão acontecer. A começar em mim, dentro da minha casa, coisas de Deus vão acontecer. A começar em mim, dentro da minha igreja, coisas de Deus vão acontecer. Mas a gente deixa o negócio passar, querido. Você já pensou se essa menina se essa moça inventa as desculpas que a gente inventa? Gera um filme aí na sua cabeça. Mulher com fluxo de hemorragia, 12 anos, anêmica, né? Está anêmica no mínimo, né? Essa mulher era para estar deprimida porque a família abandonou ela, estava sozinha. Ou seja, essa mulher não tinha razão nenhuma para viver mais. Ela tinha financeiramente fracassado geral, investiu tudo e não deu em nada. A Bíblia diz que ia de mal a pior. Ela tem todos os motivos do mundo para ser uma pessoa arruinada, fracassada, entregue à própria sorte. Mas ela ouve falar de Jesus. Cria expectativa, e mais do que expectativa, querido. Quando você tem expectativa, você precisa logo em seguida ter uma iniciativa. Como é que vai ser, como é que eu vou fazer, e já criar. Em nome de Jesus, já criar na sua mente e no seu coração como é que vai acontecer. Porque foi assim, ela falou: se eu pelo menos tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar curada. Iniciativa, querido. Amém? Você está entendendo que você precisa ter iniciativa? Que nesse congresso você precisa, como jovem, entender que você precisa iniciar na sua vida alguma coisa de Deus? Uma mudança. Senão, querido, você vai morrer, senão você vai ficar aí, largado à sua própria sorte. Não, venha para Jesus, volte para Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E tem que começar em você, amém? Terceira coisa que essa mulher tem, querido irmão. Então, quais são as duas coisas para o caminho da cura divina? Expectativa, coragem. Coragem, pastor. Tem que ter coragem, querido. Para ir até Jesus tem que ter coragem. Tem que ter peito. Essa mulher, ela tinha algumas coisas que a impedia socialmente, espiritualmente, coisas fortíssimas que a impedia de chegar até Jesus. A primeira delas eu falei aqui no início, uma mulher com fluxo de hemorragia,
não podia estar em público. Porque mais do que vergonha, era uma contaminação se ela tocasse. Se ela tocasse em alguém, está contaminado. Coragem, porque como é que ela ia se expor daquela maneira? Coragem para suplantar o fracasso financeiro. Coragem para suplantar o abandono da família, porque diz a Bíblia que ela estava sozinha. Coragem para enfrentar uma multidão de gente que apertava Jesus de um lado e de outro. Coragem para aguentar os empurrões, os embates. Coragem para fazer uma caminhada sem desistência, sem desânimo. Aconteça o que acontecer, eu vou prosseguir, porque eu tenho um alvo no coração que é o Senhor Jesus. Do Senhor Jesus eu não desisto. E Paulo diz assim, eu não tenho que me envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E muitas vezes nós não temos coragem. Não temos coragem para assumir o poder de Deus na nossa vida. Não temos coragem. Muitas vezes Deus nos desafia e nós não temos coragem de atender esse desafio. Essa mulher teve que ter muita coragem, querido. Coragem que talvez eu e você nessa noite precisamos ter em nome de Jesus para mudar alguma coisa na nossa vida. Tem que ter muito mais do que expectativa ou iniciativa. Tem que ter uma coragem. Será que vai dar certo? Será que eu vou receber um não? Será que eu vou pelo menos conseguir chegar lá? Porque você pensa aqui comigo, querido. Pensa, por exemplo, Jesus aqui agora. De verdade, Jesus. Todos nós queríamos tocar nele, não queria ou não queria? Quem ia tocar primeiro? Ah, Jefferson, você ia ficar para trás, viu, caboclo? Eu ia dar o primeiro pulo. Pastor Eloy ia ficar para trás, porque eu ia dar o primeiro pulo. Cada um ia dar o primeiro pulo. Essa é a verdade. Então lá havia uma competição predatória, mas havia uma competição. E o povo está tocando ao ponto que Jesus fala assim, quem me tocou? Os discípulos dão aquela gargalhada sarcástica e diz assim, o senhor ainda ousa perguntar quem te tocou? Não vê que a multidão te aperta? Mas eu senti que alguém me tocou, porque eu senti que saiu de mim o quê? Poder. Como é que essa mulher chegou lá, querido? Como é que ela conseguiu furar essa massa humana? Levou muitos empurrões, levou muitos safanões para lá, para cá, mas ela continua, e no fio da existência, ela... Graças a Deus. Quando ela toca, ela sente, irmãos, algo se interiorizando para dentro do seu ser, botando tudo em volta novamente no lugar, a hemorragia estancada imediatamente. Ela sentiu no corpo estar curada. Graças a Deus. Você precisa de coragem para assumir a sua fé. Tem muita gente aí negando a fé, porque não tem coragem de assumir a fé. Jovens na escola que, sabe aquele crente 007? Ou Denorex? Ou crente camaleão, como diz lá, né? Ou crente Raimundo? Crente Raimundo? Você conhece? Pé na igreja e pé no mundo? Também. Coragem, meu irmão. Coragem para você não desistir, amém? Coragem para você continuar a sua caminhada de fé em nome de Jesus. Coragem para você colocar a sua fé diante do Senhor, porque Ele vai responder. Coragem, mãe. Coragem para você ver a transformação acontecendo dentro da sua casa. Coragem. E coragem aqui, querido, tem a ver com declaração. Olha, eu estava lá em Valadares, trabalhava numa siderúrgica chamada Fertimental. Tem a foto lá em casa.
Eu trabalhava num lugar, irmão, batendo uma marreta de 15 quilos. Alguém chegou para mim e falou assim, pastor, o braço do senhor parece a minha perna. O senhor faz alguma coisa? O senhor bebe alguma coisa? Eu falei, bebi uma marreta de 15 quilos durante 2 anos lá na Festimental. Batendo aquele trem quente. E eu vinha, irmãos, de um bairro, São Pedro, Luciana, até lá na Festimental a pé. A pé. Os irmãos da igreja não sabiam. Eu ia para a Festimental, voltava correndo, tomava banho e ia para a igreja. Outra distância, a pé. E naqueles intervalos que eu via da Festimental, eu vinha orando, Senhor Deus, até quando? Senhor Deus, o Senhor não pode me dar nem uma bicicleta, Deus? Eu sei que o Senhor já me deu a salvação, amém, o Senhor já me libertou, mas o Senhor não pode me dar nem uma bicicleta, Deus? E era um transtorno danado, mas eu não desistia. Eu chegava em casa, tomava banho correndo, a igreja, a pé. E não pense você que eu pescava não, que eu não pescava não, viu? Eu exigi que meus olhos ficassem abertos, atentos à palavra do pastor. Mas um dia chega lá na empresa, alguém chega e fala assim, a CAIPA vai reunir aqui, vai dar uma palestra sobre acidentes trabalhistas e vai ter um sorteio de uma bicicleta. Monark, vermelha. Aí, queridos irmãos, eu cheguei assim, o Cícero me falou, e o Cícero trabalhava comigo lá, viu, na mesma área. Aí eu cheguei e falei, Cícero, essa bicicleta vai ser minha. Ele riu, o Cícero crente, meu amigo, riu na minha cara. Eu falei, vai ser minha. Essa bicicleta vai ser minha. E o Cícero riu novamente. E eu falei, por que você está rindo? Você sabe por quê? O sorteio, explicaram lá para nós como é que vai ser o sorteio. Nós temos 10 departamentos. Naquele mês, o departamento que não tiver acidente, vai concorrer. Cada departamento deveria ter aí umas 30 pessoas. O meu departamento, dos 10, era o número 1 de acidentes. Por isso que eu estou rindo de você. Impossível. Impossível. E de fato, irmãos, trabalhava 2 dias, outro dia eu estava no hospital lá, na clínica lá, para poder tratar alguma coisa. Aí eu falei, Deus, então, mas o Espírito Santo me encorajou, sabe fazer o quê? Eu comecei um projeto de oração secreto, Jefferson. Secreto. Tem coisa que tem que ser secreta. É só com você e Deus. O que eu propus no coração? Eu vou acordar mais cedo, e vou chegar na Festimental mais cedo, vou pedir para o cara para deixar eu entrar, e eu vou lá no meu departamento e vou orar. E eu chegava no meu departamento, Senhor Deus, está aqui, não deixa hoje, nesse dia, nenhum acidente acontecer, em nome de Jesus. Naquele dia não aconteceu nenhum acidente. No segundo dia, eu estava lá mais cedo do mesmo jeito, Senhor Deus, hoje é o segundo dia, não deixa que nenhum acidente aconteça. Naquele dia não houve nenhum acidente. 30 dias direto, de oração secreta. O sorteio, querido, meu departamento foi o único que não teve acidente. Todo mundo falou assim, o Cícero chegou para mim e falou assim, escuta, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, como assim? Como assim? O que é? Eu falei, não, porque seu departamento não tem um dia que não tenha 3, 4 acidentes. Como que durante 30 dias seu departamento não teve um acidente sequer? E falaram lá agora que o seu departamento é que vai concorrer. Bendito seja o Senhor pela sua fidelidade. O salmista diz que o Senhor Deus não rejeita a oração. E o profeta Jeremias diz assim, eu, Senhor, é que sei que pensamento tem ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Deus quer ser achado por você nessa noite. Mas voltando aqui no testemunho, querido, voltando aqui. Agora presta atenção. No dia da palestra, o cara vai lá,
põe a bicicleta, arrumaram, botaram a bichinha novinha lá, toda pinhausada sentada no auditório, eu lá atrás. E aí o cara falou assim, ó, gente, o departamento foi o departamento tal que ganhou. Nesse departamento, no meu departamento, sabe quantas pessoas trabalhavam? 40. Botou 40 nomes, inclusive o meu do negócio lá para sortear. Difícil, né? Aí eu estou lá fora, estou lá sentado, antes do cara começar a palestra, Deus chegou para mim e falou assim, vai lá para frente e pega a bicicleta. Eu falei, não, senhor, aí não. Aí o senhor está de brincadeira. Assim não. Aí já é demais, né? Você sabe por quê, querido? É que na hora do milagre a gente se afrouxa mesmo. Na hora do milagre a gente se afrouxa. A gente persevera até um certo ponto. Depois a gente fala assim, agora descambou, não tem jeito não. É pela misericórdia do Senhor. E aí começou Deus me incomodando. E eu não tive a ousadia, querido, de ir lá para frente. Fiquei assim, com a mão na bicicleta assim, ó. E tem essa foto lá em casa. Eu todo sujo, com a mão na bicicleta e o cara dando a palestra. Aí o cara começou a palestra, olhou para mim. Pois não, eu falei, é minha. Ele falou assim, quando tirar aqui, tem 40 pessoas aqui. Se você for um deles, como eu estava falando, a segurança é assim, parará, coisinha e tal, e parará, e coisa e tal, e eu estou lá. E aí você sabe, o que é crente perto de peão? Você já trabalhou no meio de peão, como é que é o negócio, né? Eles começaram a me xingar baixinho. E um cara vem, tira uma foto de mim, e eu fiz até pose mesmo assim, ó. E eu não sabia, aquele cara fez aquela foto, sabe por quê? Hoje ele é crente lá em Valadares. Mas ele era um espírita. Ele tirou a foto, sabe por quê? Que ele falou assim, esses feios, tarará, tarará, de crente, são todos metidos. Isso ele falando comigo. Eles falam que Deus fala com eles falam que Deus é o Deus deles, eles falam que pode tudo e que não sei, são tudo metido. Eu vou tirar essa foto e vou envergonhar ele para sempre. E eu pensando que o cara estava com boa índole, estava com má intenção. Fiz a pose, pegaram na bicicleta. Aí terminou a palestra, querido. Terminou a palestra, o cara pega o negocinho, olhando para mim com a cara feia, que eu não saí em nenhum momento. Vamos lá, aí balançou, pô, balança mais, e balançou, querido, de repente o cara pega o papel lá dentro. Ele pega o papel, pastor. Olhou para mim e fez assim, ó. Irmãos, eu tomei uma vaia. Eu tomei uma vaia e veio de lá para cá. Até pedaço de pão jogaram em mim. E o cara fazia assim, ó. Não tem jeito. José Wellington da Silva é o ganhador. Você podia aplaudir o Senhor, querido. Em nome de Jesus. Não tem jeito. José Wellington é o ganhador. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito eternamente seja o nome do Senhor. Meu irmão, coragem. Coragem, querido. Coragem para sair dessa situação. Coragem. Tenha coragem. Coloque sua coragem diante do Senhor. Essa sua coragem vai se transformar em perseverança. E a perseverança vai se transformar em esperança. Coragem. Coragem para sacudir de cima de você esse peso. Coragem. Essa mulher teve essa coragem, querido. Não sabia o que ia encontrar. Ela sabia que não ia ser difícil. Não ia ser fácil. Porque eu fico imaginando aqui comigo, e acho que você também pode imaginar, o tanto de empurrão que essa mulher não recebeu. O tanto de safanão para lá, para colar. Mas ela toca na rola das vestes de Jesus. Coragem. Quando Deus aparece para Josué,
capítulo 1. Você lembra lá? Moisés está morto, Josué está desencorajado e o povo está totalmente afrouxado. O Jordão está na sua cheia e Deus chega para Josué e fala assim: meu servo Moisés é morto, dispõe-te agora tu e todo esse povo e passa o Jordão e toma posse da terra que sob juramento prometi dar. Não foi assim? E o que Josué fez? Não. Ele fica como nós, irmãos. Pastor Jeremias tem uma frase que diz o seguinte: se Deus mandou você sentar, sente e não espera a cadeira. O problema nosso é que a gente fica esperando a cadeira. Porque a gente não confia plenamente. Josué ficou lá assim, ó, a ver navio, tipo assim, sim, é fácil ele mandar eu atravessar. Como é que eu vou atravessar esse Jordão? Aí o Senhor chega e puxa a orelha dele uma vez. Não tô mandei eu ser forte, muito corajoso. Tem que ter coragem, Josué. Você está pensando que o negócio é brincadeira? Você está pensando que você vai vencer de qualquer maneira? Você vai vencer sobre o meu milagre, sobre a minha mão poderosa, mas você tem que exercer coragem para não desanimar, para não retroceder, para não murmurar e continuar em frente. Eu vou perseguir a minha vitória, eu vou perseguir o meu sonho, eu vou atrás em nome de Jesus. Coragem, querido. E a gente pensa, pastor, que os embates da vida fazem a gente ficar mais fraco. Pastor Jeff, que os embates da vida, que os empurrões da vida nos torna mais mole, nos torna mais forte, querido. Esses dias eu estava assistindo o programa do Discovery e eles estavam mostrando por que os pinheiros crescem tanto. Sabe por quê? Quanto mais o vento bate e chacoalha para colar e vem para ali, vem para cá, as raízes vão se aprofundando mais e mais, até chegar ao ponto que vento nenhum pode derrubar ou arrancar. Os embates da vida, as lutas da vida, meu irmão, minha irmã, escuta aqui nessa noite, vem só para fortalecer você. Não veio para te derrubar, não veio para deixar você um crente molenga, frouxo, mas veio para deixar você com convicção. Mulher foi empurrada para ali, foi empurrada para cá, continuou, porque estava determinada naquilo que ela queria. Amém? Aguenta mais um pouquinho aí? Esse amém é meio complicado. Mais uma, vamos lá? Então, quais são no caminho na cura divina? O que é que você tem que ter? Expectativa. Disposição. Tem que ter disposição, meu irmão. Essa mulher era para ser uma mulher indisposta. Né? Fisicamente, emocionalmente, uma mulher indisposta. Não tem disposição. Esses dias o irmão estava dizendo para mim assim: pastor, quando a gente ora e que a gente não escuta o amém, Deus ouve? Explique isso, caboclo. Eu começo a orar, pastor. Eu agarro no sono, não escuto o amém, não. Disposição, meu irmão. Disposição para orar. Disposição para ler a Bíblia, hein? Disposição para vir para a igreja, hein? Ah, hoje eu não vou, não. Estou cansado. Estou com dor de cabeça. Perdeu. Como diz o Jeremias, perdeu. Jesus veio e você não estava naquele culto. Lá na minha igreja eu tenho um lema. Eu digo o seguinte: quem falta culto, perde bênçãos. Perde bênçãos. Porque tem hora que Deus vem, querido. E muitas vezes... Já ouviu aquela palavra que você fala assim: puxa, Francisquinha tinha que estar aqui para ouvir esse negócio. Estava não, Francisquinha. Né? Vai ouvir só de fofoca. Você perdeu na escola dominical, o pastor falando que era um cangaceiro da peste. E coisa, perdeu. Muitas das vezes a gente está sofrendo derrota, sabe por quê? Falta de disposição da gente, meu irmão. Falta de disposição da gente orar um pouco mais.
da gente vigiar um pouco mais, da gente buscar mais o Senhor. Falta disposição. Estamos um povo indispostos. Estamos andando cansados. Igual a profecia lá de Isaías. Os jovens se cansam e se fadigam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renove a sua força aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se você usar e esperar no Senhor, você vai renovar a sua força. E com a força renovada, o que vai ser? O que você vai ser? Uma águia, meu irmão. Você vai alçar voos altaneiros. Você vai ter uma visão ampliada. Quando você tem essa renovação, essa disposição, você começa a ver coisas que outras pessoas não veem. E você começa a receber e ter coisas que outras pessoas não têm. Você sabe disso, querido. Não fique de braços cruzados. Você sabe que Deus quer abençoar? Você sabe que Deus responde a sua oração? Por que não ora um pouco mais? Por que não busca um pouco mais? Disposição. Amém? Você está disposto a ouvir um pouquinho mais? Pastor está chantageando, está vendo? Você vê. Está falando de disposição, você falar que não. Tá indo. Não. Só uma coisa só, querido, para a gente encerrar e a gente orar. No caminho para a cura divina, você precisa do quê? E fé. Sem fé é impossível. E como é que o senhor vê a fé aqui no texto, pastor? O meu Jesus diz assim, a tua fé? Então a mulher tinha fé. Agora, quando é que a fé é colocada na prática? Quando é que a fé é provada na prática? Quando é que a fé gera milagre? Quando que a fé se torna uma certeza? Inconfundível. Muitos vão falar assim, quando eu ver, pastor, né? Quando eu vejo, eu digo, é isso aí. Isso aí. É isso aí. Não, querida, a fé não é essa certeza de coisa que você vê. Você sabe por quê? Pensa aqui comigo aqui. Cria aqui comigo, tá? A mulher está aqui, a multidão está aí como vocês. Ela está andando com muita dificuldade, empurra para cá, empurra para cá, encontra um cego. Ei, cego, tu tocou nele? Toquei. Tu está vendo o quê? Nada. Ué, que fracasso, hein? Ela anda mais um pouquinho, empurra outra pessoa, empurra outro para cá. Ei, tu está pulando por quê? Tu tocou nele? Toquei. Curou não. E se o cego não conseguiu, se esse aleijado não conseguiu, deixa eu tentar mais uma vez. Empurra para colar, chega para colar, faça para... Ei, aleijado, tu tocou nele? Toquei. Nada? Nada. Ah, que pena, que frustração. Fazer igual na mana, pensava que ele viria, poria a mão sobre mim, e coisa, assim não, é. Ah, vou fazer igual o pessoal do Juiz de Fora. Eu vou fora. Vou dar o fora. Não, ela continuou, mesmo não vendo. Porque nessa multidão, quem foi curado? Quem foi curado? Só essa mulher. E ela vai perguntando em um para cá e outro para cá. E ninguém está sendo curada. Mas ela tem expectativa. Ela teve iniciativa, ela teve coragem, ela teve disposição. E ela continua caminhando no caminho da cura divina com fé. Ela não está vendo, as coisas não estão melhorando, mas ela continua crendo, ela continua dizendo, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Se eu pelo menos tocar na hora das suas vestes, eu vou ficar curada. Eu sei que o que ele tem é só para mim, eu sei que ele não me trata no coletivo como mais uma, mas ele está me vendo e sabe da minha luta e sabe da minha dificuldade, e é hoje que eu vou tocar. Tem que romper a incredulidade, meu irmão. A incredulidade tem que dar vazão à fé, mesmo que você não esteja vendo. Mesmo que não esteja acontecendo. Continue. Avance. Continue crendo, não desista.
Não fique pensando que a fé é uma matéria de sorte, uma tentativa. É uma certeza mesmo, mesmo que você não esteja vendo. Então essa mulher não estava vendo nada, e por não ver nada, ela poderia retroceder, desistir. Mas a fé é esse mistério, meu irmão. A fé é uma certeza de coisas que não se vê. Que não se vê. Deixa eu terminar com isso aqui, meu irmão. Todos nós, querido, todos nós, você, eu, pastor, todo mundo aqui, todos nós, no decorrer da nossa vida cristã, nós vamos ter crises. Crises de valores, crises espirituais, crise onde você não quer nem saber de igreja, nem de Jesus, nem de ninguém, nem de pastor. Crises. O pastor, muitas das vezes, na igreja, e faz um projeto de cá, e faz um projeto dali, o trem não vai dar certo, ele fica desanimado. E aí o popular aqui, me perdoe se você se sentir ofendido, mas chutar o pau da barraca. Nós tomamos um café com os pastores em Belo Horizonte, vez por outra a gente está ouvindo de um ou de outro. A vontade que eu estou tendo é de chutar o pau da barraca, não dá não. Igreja difícil e tal. Eu também sou igual a você, também tenho as minhas crises. Em uma das minhas crises, querido, fui para um local. Primeiro, me levaram para a sede, para trabalhar como auxiliar do pastor. Nessa época eu não era pastor, eu era evangelista. Eles me chamavam de pastor, mas eu não era pastor ordenado, não tinha feito seminário ainda. Aí, estou lá na sede, um evangelista de uma congregação desistiu, foi no conselho e falou assim, ó, desisto, fecha aquele lugar, que aquilo ali é uma praga. E eu estava no conselho, não entendi, eles haviam me chamado, e eu falei, aí o presbítero falou para mim assim, não, irmão, está exagerando, não é uma benção. O que é? Não, é uma congregação que nós queremos enviar você para lá. Eu falei, mas eu acabei de falar, eu estou vendo que esse moço acabou de dizer que o negócio lá é uma praga. Eu falei, não, está exagerando, né? Está de cabeça quente. Está de cabeça quente. Vá para lá. E eu fui com a minha esposa recém-casado, querido. Sabe como é que era o nome do lugar? Igreja do Buraco. Era num buraco assim, ó. Eles haviam feito uma terraplanagem e o cara encontrou a argila. Não foi nenhum presbítero fiscalizar, não foi ninguém fiscalizar. O que o cara fez? Meteu-lhe o trator e tirou o quanto pôde de argila e vendeu. Tirou tanto dinheiro daquele negócio lá, e a igreja pagando ele para fazer a terraplanagem. Quando o pastor chegou lá, que cratera é essa aqui, pelo amor de Deus? A rua está lá em cima o que? Não, você mandou, e o cara inventou uma história que... Aí tiveram que fazer a congregação dentro desse buraco. Você passava... Fui para lá animadinho, Jefferson. Animado, vamos botar esse negócio aqui, coisa e tal, etc. E coisa. Aí passei na rua, a primeira coisa que eu ganhei foi o apelido. Olha o pastor do buraco. Aquilo me doía, rapaz. Aquilo me cortava o coração. Eu falei, Deus. E pastor do buraco, chega na padaria, ei, você é o pastor do buraco? Aquilo me dava uma vergonha. Eu falei, por isso que o irmão saiu doido daqui. Aí comecei a desafiar os irmãos, querido. Irmãos, nós vamos orar. Deus vai tirar a gente desse buraco. E vai ser uma bênção e tal. E o povo nem aí. Nem tchum. Na época, aí eu, terça-feira, vou trazer um pastor aqui para trazer uma palavra poderosa para o seu coração. Você não deve faltar. Quantas pessoas que tinha na congregação? 15. Está escutando, irmão? Terça-feira. Terça-feira, eu e minha esposa e o pastor. Falei, gente, o povo esqueceu, será? Ou vai chegar atrasado? Só foi eu, minha esposa e o pastor. Aí o pastor, cadê o povo? Falei, não sei. O culto é terça-feira mesmo? Falei, é terça-feira. Me falaram que é terça-feira, e era terça-feira mesmo. Ninguém foi. Quinta-feira, eu e minha esposa. Na escola dominical apareceu 2 irmãs. E no domingo à noite, o povo vinha. É a máxima, né? Domingueiro. Quarteto Angra tem uma música que fala o crente domingueiro. E aí aquele negócio, irmãos, e me incomodou, e eu desafiava os irmãos, e nada.
nada de uma reação. Falei, meu Deus do céu. E o negócio do pastor do buraco se multiplicou na rua. E tal. Aí eu falei, vou apelar agora. Vou apelar para uma reunião de oração. Não haverá desculpa para eles não virem. Não haverá desculpa. Queridos, a partir do domingo que vem nós vamos ter aqui o café com Deus. Vai ser 7 horas da manhã. Eu vou estar aqui, você vai vir para a gente orar e tomar um café juntos. Tá ok? Amém? E tal. Domingo eu abri a igreja, 7 crianças. Falei, o que vocês estão fazendo aqui, meninos? Tomar café. Os meninos tudo da favela. Ouviu de alguma maneira que eu ia dar o café, vieram. Me deu foi uma raiva eu ver aqueles meninos dentro da igreja. Porque menino não quer nada com Deus, né? Menino é menino, moleque. E ele estava lá faminto, querendo era tomar o café mesmo. E eu falei para minha esposa, eu não tenho dom para falar com o menino, não. Se você quiser, fala lá com eles. Ela foi lá, contou uma historinha do Jonas para eles, e café. Aí de noite, no domingo à noite, eu tomo porreto na igreja. Tomo vergonha na cara, rapaz. Tem gente que vira vergonha na cara aqui, e que vira crente. Domingo, querido, café com Deus. Domingo, 7 que menino de novo. E minha esposa não foi. A menininha lá, pastor, você vai contar uma historinha para nós? Eu sou de contar história, menino. E eu fiquei bravo com aquele negócio. Eu fiquei muito bravo. Sucessivos domingos assim, querido. Eu e as crianças. E aí pense na raiva, pense no descontentamento. Eu falei, Deus... Aí eu entrei em crise. Eu falei, o senhor não me ama, o senhor não tem nada a ver com esse povo aqui, o senhor quer que esse povo se dane mesmo. É do buraco, vai morrer no buraco mesmo. É só aterrar aqui e já está tudo pronto. Mas quando o senhor for fazer isso, o senhor me avisa que eu estou fora. E revoltado com aquele negócio, acordei um domingo, querido, 6 horas da manhã, a um toró d'água que não acabava mais. Aí eu pensei assim, eu vou ficar na cama. Porque só vai aqueles meninos bobos lá e tal. E mais do que isso, querido, deixa eu voltar aqui um negócio que eu não posso pecar nisso não. Eu cortei o café. Eu falei para aqueles meninos assim, ok, ó, meninada, a partir do domingo não tem pão, não tem café, viu? Quem quiser vir, vai vir é para orar mesmo, vai ser oração de verdade, viu? E tal. E fiquei bravo com eles. No domingo seguinte, os meus meninos. Aí o bravo, valeu, né? Não vai ter café, viu? Né? Sim, pastor. Pois então vamos orar. Você quer que eu ore por quê? Ora pelo meu pai que é alcoólatra. E você? Ora pelo meu irmão que está preso. E você? Ora pela minha mãe que sai de noite e só volta no outro dia. Garota de programa, mulher de programa. E aqueles pedidos, irmão, foram me matando, foram me oprimindo. Eu já estou com raiva, já estou revoltado, estou em crise. Aquele negócio me deixou mais em crise. E aí, querido irmão, naquele domingo da chuva, eu fiquei, vou ficar em casa com esse menino lá, não quero nem saber. Está chovendo, uma boa desculpa, né? Mas o Senhor me incomodou demais da conta. Então tá, Deus, me levantei, tomei banho, vesti a roupa e fui com sombrinho, cheguei lá todo molhado. Abri a congregação, entrei. Quando eu, daqui a pouco, olho, a meninada está entrando dentro da congregação. Eles sentaram lá no banco. Quando nós estávamos para começar, entra um menino chamado Maico. E ele entra correndo dentro da igreja, igual eu estou aqui hoje, sem uma gota d'água em lugar nenhum. A chuva que estava lá fora era uma chuva torrencial. Era uma favela, não tem marquise, rua com aquelas marquises, não. Impossível aquele menino ter botado o pé para fora da casa dele, ele não ter molhado e tudo. Mas para complicar, sabe o que aconteceu? A avó dele entra para dentro da igreja também. O senhor é pastor da igreja? Eu falei, sou. O meu neto entrou aí, o Maico? Eu falei, esse aqui? É, o Maico. Aí quando a mulher chega perto do Maico, e ela fica assim assustada olhando para ele, Maico, pastor. Eu falei, o que é? E ela, Maico, pastor. Eu falei, meu Deus do céu, agora pronto, a mulher é doida. Além de ter criança, é uma mulher que ela ficou várias vezes igual um disco. Maico, pastor. E eu, sim, dona. Pastor, Maico, sim, dona. Ela olhou para o Maico e falou assim, pastor, eu acabei de acordar com o Maico me acordando, falando que era para me trazer ele para a igreja.
E eu falei que ele não ia, porque estava chovendo demais. Abri a janela e mostrei para ele, está chovendo demais. Então você não vai. Ele falou, vovó, eu tenho que ir. Não, não vai. Não, vou. E daqui a pouco, pastor, ele botou o tênisinho dele, a roupa dele mesmo, e eu vi ele abrindo a porta e saindo correndo no meio da chuva, pastor. Olha como é que eu estou molhada, pastor. Eu vim de sombrinha e estou molhada. Agora eu quero que o senhor me explique por que o Mike está totalmente enxuto, como se não tivesse andado na chuva. Queridos irmãos, que quebrantamento entre eu e aquela mulher dentro daquela igreja, e que presença de Jesus naquele lugar. E eu falei, Maico, não mente para mim. Quem é que te trouxe? Ele falou assim, eu vim correndo, pastor. Maico, não mente para mim, Maico. Quem é que te trouxe? Eu vim correndo, pastor. Maico, mas por que você não está molhado? Porque não tem nenhuma lama no seu tênisinho, Maico. Não sei, pastor, só sei que eu vim. Quando ele falou, só sei que eu vim, Deus tocou meu coração para entender como Deus é poderoso. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquelas crianças que oravam pelos pedidos? Eu batizei toda a família daquelas crianças. Você conheceu o pastor Genildo? Estava no congresso, lá no congresso hoje. O pastor Genildo é uma daquelas crianças, tem um culto lá em Itabuna, na Bahia, 2 cultos, 5 da tarde, 7 da tarde, com gente ficando lá no meio da rua. A igreja dele dá quase um templo e meio desse aqui. Em menos de 6 meses, nós estávamos com 180 membros naquele lugar. E se você for em Belo Horizonte, no Justinópolis, você vai ver que não é mais a igreja do buraco, mas agora é a igreja do céu azul. Saiu de uma situação para uma outra situação. Sabe por quê, querido? Porque Deus age. Porque Deus nos surpreende. Basta a gente crer. Esse Maico hoje é um presbítero lá da igreja. Fiz o casamento dele. E quando fui fazer o casamento, recebi a mesma visitação de Jesus naquela congregação daquele tempo do buraco. Cheguei perto dele e falei assim, rapaz, se você der conta do que você tem em você, rapaz, Deus te marcou. É você que Deus te marcou. Deus marcou você com algo especial. E ele falou, pastor, só depois eu fui acentuar o que aconteceu comigo. Naquela época eu era uma criança, pastor. Mas eu sei que eu abri a porta da minha casa, pastor. E a minha avó gritando lá, não vai não, menino, não vai não. E eu ouvi uma voz suave e maravilhosa dizendo, vem, Maico, porque eu estou contigo. Vem, Maico, porque eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. No caminho da cura divina, meu irmão. Quais são? E acabou, amém? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Você pode se colocar de pé? Caminho para a cura divina. Aqui, né? Sim, nós vamos orar. Tá bom. Tá bom. Amém. Meu irmão, não vou chamar você vir aqui na frente, mas eu queria que você colocasse no seu coração, a partir de hoje, trilhar um novo caminho. Trilhar um novo caminho. Tá bom? Vamos orar. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas se a palavra de Deus te tocou, fala com o Senhor acerca da sua luta, do que está acontecendo, ou daquilo que você vai trilhar em nome de Jesus. Se você precisa de um milagre, peça um milagre. Peça a Deus um milagre. A Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á. E é nessa certeza, Senhor amado, que nós entramos na Tua presença humildemente. Não entramos por nós mesmos, mas entramos pelo novo e vivo caminho. Pelo caminho da cruz do Teu Filho Jesus. E nós vemos a Tua presença, Senhor Deus, colocar, nos derramar. Dizer que nós precisamos tanto do Senhor.
Dizer que nós estamos desfalecendo, meu Deus, se o Senhor não visitar, se o Senhor não fazer uma visita, se o Senhor não derramar sobre nós, nós vamos desfalecer, meu Deus. Tira-nos dessa condição letárgica, tira-nos, ó Deus, desse caminho e nos põe no caminho da cura divina. Cura para a alma, cura para o corpo, cura para o espírito. Deus, em nome de Jesus, como essa mulher, ajuda-nos, nos impulsiona, nos põe para frente, para que a gente toque, para que a gente possa chegar lá e dizer, valeu a pena perseverar, valeu a pena orar, valeu a pena estar naquele culto, valeu a pena. Oh Deus, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, olha para a necessidade da tua filha, Senhor. Oh Deus, que não haja nenhuma má formação, Deus, em nome de Jesus. Dá tranquilidade ao seu coração, para a glória do teu nome, meu Deus. Abençoa essa tua filha que vai fazer essa cirurgia, Senhor. Intervém, cuida dos médicos, usa da graça e da bondade do Senhor. Desde a cirurgia à recuperação, que tu pões a tua mão em nome de Jesus. Olha para o teu servo, meu Deus. Enquanto ele ouvia, ele propôs no coração uma pergunta. Como, meu Deus? Não foi assim que você perguntou? Como, meu Deus? Abra os seus olhos espirituais que você vai ver como. Deus é fiel. Deus propôs no seu coração mudar a sua sorte nessa noite. Oh, Senhor Deus, nessa longa estrada, ajuda-nos a não desanimar. E abençoa aqui o teu povo em nome de Jesus. Abençoa o coração, a família, Deus, desta igreja. Deus, em nome de Jesus, o Senhor visita as famílias aqui, Senhor Deus. Tem algumas casas que precisam se surpreender com a visitação do Senhor. Quem sabe, Deus, essa semana o Senhor visitará esse lugar em nome de Jesus. Está pesado, meu Deus. Tira a seta do coração dessa tua filha, meu Deus. E que a maior seta, viu, minha filha, é a dúvida. A dúvida gera incredulidade. Tira essa seta em nome de Jesus e receba graça do Senhor. Receba graça em nome de Jesus. Receba graça em nome de Jesus. Abençoa, Deus, aqui o conselho dessa igreja, os pastores dessa igreja, Senhor. Os ministérios desta igreja. O caminho desta igreja, Senhor Deus. Seja guardado, protegido e conduzido pelo Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Continue conosco nessa noite. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou no caminho.